Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias. Bom, hoje dia 12 de julho de 2019, antes de eu começar a falar sobre a matéria de hoje, que é relacionada à pensão por morte, essa esmola que eles estão querendo dar lá em Brasília para as viúvas e para os viúvos, em certos casos aí que vão ter que receber menos que um salário mínimo, se for aprovado em sua totalidade. Antes da gente falar sobre a matéria de hoje, eu queria fazer um desabafo aí, que esse sentimento não só eu que estou sentindo. A gente vê nas redes sociais, a gente vê também as famílias, o trabalhador aí se sentindo prejudicado e muito com a reforma da Previdência. A gente sabe que precisa ser feita a reforma, mas a gente acha que é injusto fazer só com o trabalhador. Não sei se você já percebeu, se você aí mora perto de alguém que é militar da reserva da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, Marinha e Aeronáutica, e não sei se você já percebeu que quando um militar desse morre, se ele tiver uma filha, duas, três, e essas filhas não forem casadas no papel, e vamos supor que ele recebia uma aposentadoria por ser militar no valor de 10, 15, 20 mil, essa aposentadoria vai para a viúva e também para as filhas desses militares. E no final da situação aí, se elas não casarem no papel, elas podem viver a vida delas todinha recebendo a aposentadoria, a pensão aí do pai. E a gente acha um pouco injusto essa votação aí da reforma da Previdência Social, porque eles estão pegando pesado com a viúva de um trabalhador aí que a vida dele toda foi descontado essa porcaria dessa pensão do INSS, que quando você precisa de um auxílio doença, você tem que passar pelo constrangimento de ter que encarar em várias situações médicos peritos ignorantes, sem paciência, que causam desconforto nas pessoas. Se o caso ali, o segurado tiver algum problema, se rolar alguma discussão, o segurado ainda pode ser preso, tem que pagar a pensão, cesta básica, aí no caso, ou ser preso durante, ficar aí até 2 anos de cadeia por ter agredido às vezes verbalmente ou discutido com o médico perito, sendo que muitas das vezes alguns médicos já chegam também a provocar o segurado na hora de fazer a perícia. Então você já passa por esse constrangimento, você já rala a tua vida toda, aí você tem fator previdenciário que vai incidir na hora de pagar a sua aposentadoria, aí você passa por esse fator desgraçado, esse fator previdenciário, aí você, além de passar por ele, você tem que contribuir por 15 anos, aí na hora que você vai deixar a sua pensão, que dependendo da pensão que você, da sua aposentadoria, que aí no caso, se for aí um valor entre R$1.500 e R$1.600, se eles for reduzirem da forma que eles estão querendo, pode ficar até menos do que R$800, menos que o salário mínimo. Então, essa reforma da Previdência Social, quando vai tocar nessa parte de pensão por morte, a gente acha um pouco injusto o que estão fazendo com a viúva, com o viúvo, que ralou, que trabalhou muito a vida toda, aguentou esporro do patrão, quando ficou doente teve que aguentar e engolir calado, passar por perícias médicas, pente fino, para na hora que a pessoa morre, em vez de deixar pelo menos um salário mínimo para o viúvo ou para a viúva, a pessoa venha a receber menos desse valor. Eles ainda acham que estão fazendo um bem, ainda aumentando um pouco o valor aí que vai, ou o tempo que vai ser aumentado na hora da aposentadoria ou de pagar a pensão ao aposentado, ou no caso a viúva do aposentado. Então a gente queria deixar aqui nossa solidariedade às viúvas, ao pessoal que trabalha aí. Antes da gente colocar as nossas matérias aqui no canal, a gente queria fazer esse desabafo,
Porque se eles querem fazer realmente uma reforma da Previdência de verdade, eles também têm que mexer também na pensão também das filhas dos militares, desses militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não dos policiais militares. Esses ralam pra caramba, esses vão pro fronte, esses estão na correria e esses hoje estão excluídos da reforma da Previdência e não teve nada de ser brando para ele, porque os estados e municípios estão fora da reforma da Previdência. Então, se ele tiver que mexer, ele mexe na pensão lá da viúva, lá do pessoal lá da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Isso eles não vão mexer. Vai mexer na pensão do pobre, que vai, em certos casos, a viúva aí depende dessa renda, ok? E não importa se na casa ela tem um filho que trabalhe ou uma filha que trabalhe, uma hora ele vai casar e vai sair. Será que ela vai ter que brigar na justiça para conseguir um aumento na pensão dela? Nada disso eles estão pensando. Então hoje, antes da gente iniciar a nossa matéria, a gente está fazendo esse desabafo. Eu não sei se você vai assistir o nosso vídeo até o final, se você vai compartilhar a nossa matéria. Eu também hoje, sinceramente, eu não estou nem aí se você vai compartilhar ou não. Essa matéria que eu estou fazendo hoje é um desabafo. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar, a gente agradece. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário no nosso vídeo, mas a gente tinha que falar sobre essa pensão por morte, o que eles estão fazendo com viúvos e viúvas. Esse pessoal de Brasília, que está lá nessa votação aí, ao invés de olhar para quem realmente precisa, estão olhando mais os interesses deles do que das pessoas que precisam, ok? Bom, vamos à matéria agora do site G1, que foi votada hoje, dia 12 de julho de 2019, pensão por morte. O texto base possuía um trecho que permitia que a viúva recebesse menos de um salário mínimo da pensão do marido falecido, caso a pensão fosse a única fonte de renda da família. Assim, uma viúva desempregada com dependentes que trabalham poderiam receber menos de um salário mínimo de pensão. Com a aprovação de uma emenda, a pensão por morte, homem, mulher, cônjuge ou companheiro e seu dependente não poderá ser menor do que o salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda auferida pelo dependente. Ou seja, qual seria esse dependente? A viúva, o viúvo, o cônjuge, o companheiro e o dependente, correto? Mas se um desses dependentes aí trabalhar e morar na mesma casa que a viúva mora, é o que nós falamos no desabafo. O que vai acontecer nessa parte aí? Bom, o que vai acontecer é que na hora de fazer o cálculo, o pessoal do INSS lá, que tem todos os registros, e vê ali que o funcionário hoje tem o cadastro único, hoje tem o NIS, a pessoa tem a carteira assinada, tem como o governo saber onde a pessoa está trabalhando, quanto ela ganha, e aí tem um filho morando na casa, ok? E ele trabalha. Aí sabe o que vai acontecer? Se tiver um dependente trabalhando e não for a única fonte de renda, esse salário, que no caso seria essa pensão que poderia ser um salário mínimo, vai ser menor. Ok? Vai ser menor. Então não tem nada de eles deixaram brando com a emenda. Não houve nada diminuindo o sofrimento da viúva e dos dependentes, não. Porque esse dependente que hoje está trabalhando e mora com a viúva, ele pode estar solteiro hoje, ele vai casar no futuro e vai sair de casa. E a viúva, como é que vai ficar? Eles colocaram alguma coisa nessa emenda dizendo sobre isso? Será que a família vai ter que entrar na justiça? No caso, a viúva vai ter que entrar na justiça para corrigir o salário dele assim que o marido dela quer dizer, o marido dela já faleceu, assim que o filho dela sair de casa? Será que a viúva vai ter que mentir que tem filho? Será que no caso aí o dependente vai ter que sair de casa para a mãe poder receber o benefício do que ela tem direito? Então, aonde que essa pensão por morte está sendo branda nessa emenda? Então, se você aí está vendo o que a gente está colocando aí, foi votado ontem, dia 11 de julho, e foi aprovada hoje, na madrugada de hoje, essa emenda aí. Nesse caso aí, com a aprovação da emenda, a pensão por morte segurado, homem, mulher, cônjuge, companheiro, dependente, não poderá ser menor que o salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda oferida pelo dependente.
e não oferida pelo conjunto dos dependentes conforme o texto à base. No caso, era uma reivindicação da bancada feminina da Câmara, uma vez que no Brasil mulheres vivem mais do que homens e por isso foi mais comum, no caso é mais comum ter mais viúvas que viúvos. Foi costurado um acordo para que seja incluído na emenda um trecho para que seja considerado apenas a fonte de renda formal. Os parlamentares da oposição defendiam a aprovação de outra emenda que previa a pensão por morte não ser inferior a um salário mínimo em nenhuma hipótese. Essa emenda não foi analisada. Por que essa emenda não foi analisada? Porque não há interesse na bancada que está lá deixar pelo menos um salário mínimo para a viúva. Aí eu vou perguntar para você, hoje, se você mora com seu esposo e você não é casada, qual é o melhor para você? Receber uma pensão que pode ser menor que um salário mínimo, ou você tentar o LOAS, BPC LOAS, que vai te dar direito a um salário mínimo? Será que hoje, nós estamos falando de hoje, 12 de julho, ela sendo aprovada aí, será que é mais vantajoso você não casar no papel, ok? Não casar no papel e viver morando junto, para você conseguir aí, quando seu esposo falecer, um LOAS, que te dá direito a um salário mínimo? Ou é mais vantagem você casar e receber menos que um salário mínimo, dependendo da situação da renda do seu esposo e de quem mora com você? Fica essa pergunta aí. Se você aí tiver alguma dúvida sobre a matéria, não tem nada aí de... eles estão deixando a pensão por morte para a viúva mais branda. Branda seria se pelo menos a família inteira tivesse uma renda assim que o esposo falecesse de um salário mínimo. Aí sim seria, nós teríamos uma renda pelo menos não decente, mas um pouco pior do que eles estão colocando hoje. Ok? Então eu quero colocar essa matéria hoje como debate para você que está sempre acompanhando o nosso canal de notícias. A gente todo dia traz matérias para vocês, não só sobre o INSS, a gente tem aqui matérias sobre Bolsa Família, a gente tem sobre Fundo de Garantia, a gente tem sobre Renda Cidadão, Minha Casa Minha Vida, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, PIS, PASEP, atrasados de INSS, e hoje, excepcionalmente hoje, a gente tem uma matéria falando sobre o início do pente fino do INSS, que começa hoje, dia 12 de julho, oficialmente, já foi publicado em Diário Oficial. Também tem matéria falando sobre o pente fino do INSS, sobre como os documentos que você precisa na hora de fazer a sua perícia médica, o tempo de validade do laudo médico, tudo isso você tem no canal de notícias. Mas a matéria que a gente veio hoje para debater aqui hoje, no canal de notícias, é sobre a pensão por morte. A pergunta que fica para você que não está casada no papel com o seu esposo: é mais vantajoso você se casar com ele e receber menos que um salário mínimo, dependendo se o salário dele for um pouquinho acima do salário mínimo, ou se é mais vantagem para você, assim que seu esposo falecer, correr atrás do LOAS, do BPC LOAS, Benefício de Prestação Continuada? Deixa um comentário nos vídeos se você puder, se você quiser, é claro. Se você quiser compartilhar o vídeo, compartilhe. Se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva. A gente está trazendo matérias todos os dias, mas a gente também coloca aqui em debate essa reforma da Previdência, até que ponto o governo está fazendo algo para poder beneficiar o povo, ou até que ponto ele está fazendo para beneficiar os interesses de quem está na bancada lá. Lembrando que esse pessoal que está lá hoje não é o mesmo que estava antes na sua maioria, ou seja, tudo que eles fizerem hoje contra o povo, daqui a 4 anos pode ter volta, se o povo também tomar vergonha na cara, né? Se continuar votando nas mesmas pessoas que estão aí, nessas que estão contra o trabalhador, essa porcaria não vai pra frente. Então a matéria de hoje foi: pensão por morte. É ou não é vantajoso você casar com o seu esposo no papel para ter o direito à pensão? Ou
é melhor você continuar, no caso aí, morando junto e sem formalizar a situação, e quando seu esposo vier a falecer, você tentar lutar na justiça aí para ter o direito ao LOAS. E a outra dúvida é: se no caso a pensão for a única fonte de renda da família, se ela realmente vai receber esse benefício, e se tiver um filho que trabalhe na residência onde mora a viúva, vai ser o salário mínimo, vai ser menos do salário mínimo, e quando ele for embora, quando ele se casar, como vai ficar a situação da viúva? Tá aí o debate, comentem aí, compartilhem esse vídeo, vamos tentar chegar a algum esclarecimento e vamos ver o que vai rolar daqui para frente na reforma da Previdência e se eles vão ou não fazer aí a análise da emenda que obriga ao INSS pagar uma pensão, pelo menos de um salário mínimo, para as famílias do segurado aí ou aposentado que faleceu e que cumpriu todos os requisitos, trabalhou, pagou para se aposentar, faleceu e vai deixar menos do que o salário mínimo para a esposa. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, desculpe meu desabafo, mas eu tô de saco cheio dessa reforma da Previdência e eu tinha que pegar e falar sobre isso. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria aqui no canal de notícias.